gente, que delícia estar aqui com vocês para mais um bate-papo da nossa Arena Office, aqui da Office Connection, esse nosso ecossistema tão importante que junta tantas pontas legais do mercado de arquitetura corporativa, do mercado de facilities, de todo mundo que faz os escritórios de fato funcionarem na prática mesmo. A gente está aqui em mais uma edição da Abimad, essa é a 38ª Abimad, essa feira que olha para o mercado de imóveis de alto padrão, que tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui da Office Connection. A gente vai começar mais um papo agora, conversando com duas pessoas que têm atuações que para muita gente podem parecer um pouco distantes, mas na verdade a gente está falando de mercados que tem muita convergência. Acho que vai ser um papo super interessante. Do meu lado aqui está a Ana Paula Nafa Pérez. Ana Paula é de um escritório de arquitetura e de uma associação que tem um nicho bastante específico, né? Conta um pouquinho para a gente, Ana Paula. Exato. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Prazer estar aqui na Office Connection. Eu sou sócia da C+A Arquitetura Interiores, a C+A Arquitetura para Saúde, desculpa. A C+A Arquitetura para Saúde está no mercado há 26 anos fazendo saúde. Nossa, bastante tempo já. Nós estamos há 26 anos e nós somos especializados em edifícios de saúde. Nós só fazemos edifícios de saúde, tá? Então, fazemos desde hospitais, clínicas, laboratórios, então, abrangendo toda essa gama e o espectro da saúde. E hoje eu estou como presidente da ABDH, Associação Brasileira para Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Entrego o meu cargo da presidência no final de outubro, mas estive aí durante 2 anos à frente da associação. Hoje são quantos associados? 1.000 associados. 1.000 associados. Isso. Quando a gente fala de desenvolvimento de edifícios hospitalares, a gente fala muito também do assunto do Denilson ali do lado. A gente fala muito de tecnologia também, né? Exatamente. A gente vai linkar um pouco esses dois assuntos, mas só para o Denilson se apresentar também. Denilson Just, da Imports BR, o cara da tecnologia, basicamente, hoje aqui com a gente, né? Sim, uma empresa de 23 anos que busca oferecer tudo que tem de tecnologia, tanto para residencial, quanto para corporativo, quanto para empresarial. Então, a ideia da nossa empresa é sempre trazer tecnologia e oferecer recursos para o seu mercado, para qualquer mercado. Legal. A gente está falando de uma empresa do fim dos anos 90, uma empresa do comecinho dos anos 2000. De qualquer forma, empresas que já são bastante maduras e que começaram a pensar estruturas e tecnologia no momento em que tudo isso era muito diferente, né? Então a gente pode falar que fim dos anos 90, começo dos anos 2000 é quando tudo era mato em termos de tecnologia, né? Então quando a gente olha, por exemplo, para um edifício hoje, Ana, quais são as principais diferenças de concepção, de projeto, olhando especificamente para a modernidade? A gente está em épocas de inteligência artificial generativa, a gente está em momentos em que as máquinas de ar-condicionado hoje são completamente diferentes das do passado. Enfim, quais são os principais pontos que precisam ser observados na hora de pensar um projeto para uma unidade hospitalar? Bom, quando a gente começou a fazer saúde, né, no início de 90, eu comecei em 83 a fazer saúde em um outro escritório especializado em saúde, depois que eu montei o meu com a minha sócia. Nessa época, a gente não falava em hospital para atender paciente, a gente falava em hospital para atender doença, né? Então, era uma visão completamente diferente do edifício hospitalar e da hospitalidade em si, né? De como você tratava o paciente, de como esse paciente era atendido dentro de uma unidade, né? A gente não usava cor, a gente não usava um mobiliário extremamente espartano, não existia uma preocupação com a ambientação e com a hospitalidade e, mais do que tudo, né, em trazer o paciente como centro do tratamento. Era aquela coisa bem do estereótipo de hospital, parede branca, exato, luz branca, isso. Aquela coisa clara, que dá até medo de entrar, né? Então, eu comecei a fazer saúde nesse momento, né? E a gente aos poucos... Bem desafiador isso, hein, nesse momento. Né? E era um incômodo para a gente como arquiteto só tratar de fluxo, só tratar de instalação de equipamento de imagem, né? A gente queria mais que isso, sempre mais, e isso veio mudando no decorrer dos anos, e hoje a gente faz uma arquitetura para a saúde extremamente centrada no paciente, centrada no usuário, não só no paciente, né? A gente fala em centrar no paciente, no visitante e no próprio colaborador que está lá 24 horas por dia, às vezes, né? 7 dias por semana, pessoas que fazem plantão. Então, hoje, a arquitetura para a saúde, ela veio para ajudar na cura, né? Então, eu acho que é uma visão, em 20 anos, mudou-se completamente a maneira de projetar e a maneira de encarar um edifício de saúde, né? A gente aqui no Brasil tem diversos exemplares de edifícios que são hotéis, né? Edifícios de saúde que são hotéis, e hoje até o paciente ele tem a condição de escolher aonde ele quer.
E agora falando um pouco de tecnologia. Então, você imagina, né? Se a gente não se preocupava nem como o paciente era acolhido, imagina a tecnologia, né? Assim, a visão da parte médica é sempre ter a tecnologia no cuidado do paciente, mas não nessa questão de hospitalidade, né? E há algum tempo a gente vem trabalhando muito a tecnologia na questão da hospitalidade. Então, a gente hoje trabalha muito com automação, né, automação predial, para o atendimento desse cliente. Tá? E um dos fatores, existem diversos estudos aí no mercado, científicos inclusive, que demonstram o quanto o ambiente pode atuar na cura do paciente. E um dos fatores é a pessoa ter autonomia. O que a automação ajuda muito nisso, né? Então, a pessoa que está lá acamada, hoje, através de né, o Denilson vai poder falar mais sobre isso do que eu, mas com um iPad, ele tem o controle de todos os itens dentro do quarto. Então, ele tem autonomia para cuidar de si próprio, né? Para chamar uma enfermeira, para pedir uma água, para diversas coisas. Que isso não existia, né? Para baixar uma cortina. E hoje a gente trabalha muito diretamente com a automação dentro das unidades de saúde. Quer dizer, a tecnologia que muitas vezes a gente pensa que é só para a nossa casa, né? Você tocou num ponto que é super interessante, Ana, que eu como usuário de serviços de saúde, eu como paciente, percebo que cada vez mais quando a gente entra para fazer uma cirurgia de maior ou menor complexidade, existe uma área de hotelaria, de fato, que é chamada de hotelaria dentro dos hospitais. Tamanha foi a mudança nos últimos tempos de todos esses conceitos que você está falando, né? Denilson, quando a gente fala em tecnologia, em automação, para esses exemplos que a Ana deu, de novo, a gente vai para tecnologias e alguns aspectos do que a gente muitas vezes acha que só tem para o residencial, que não tem para um hospital, que não tem para um escritório. Como é que a tecnologia está invadindo todos esses espaços e ajudando justamente a fazer com que esses escritórios, esses hospitais, esses espaços funcionem de maneira mais eficiente? Indo para a parte hospitalar, você tem dois nichos bem divididos, né? O primeiro nicho é prestar serviço realmente para o cliente, para o usuário. Então, você é muito similar a um hotel. Então, a pessoa vai passar 10, 15 dias dentro de um hospital, ela quer que tenha o mínimo de conforto e o máximo de autonomia, porque ela já não está numa situação das melhores. Se ela tivesse que escolher, ninguém quer estar num hospital, se ela tivesse que escolher entre ir para um hospital ou para um hotel, ela iria para um hotel. Então, nada melhor do que você tentar trazer uma experiência dentro de uma suíte premium, dentro de alguma coisa onde que ela tenha o conforto e a facilidade, né? Ter tudo na palma da mão. Ela não precisa levantar para ligar uma televisão, ela não precisa abrir cortina, fechar cortina, controlar o seu ar-condicionado. Então, isso dá autonomia para ele. Mesmo que ele esteja numa situação muito prejudicada, ele vai ter autonomia. E a segunda vertente é o auxílio para a parte médica mesmo. Então, dentro de salas de cirurgia, dentro de sistemas de videoconferência, de operações remotas. Então, são duas vertentes, né? Uma para atender o médico e os profissionais de saúde e uma para atender o usuário, que a gente tenta trazer a melhor experiência para eles. Traz um exemplo prático. Vocês já atenderam estruturas hospitalares da Imports BR, né? Já. Traz um exemplo prático de alguns projetos que vocês acabaram fazendo. Depois eu quero ouvir um pouquinho a Ana sobre o que é mais importante, o que é mais fácil, fazer um retrofit no hospital já existente em termos de tecnologia ou realmente começar um projeto do zero. Traz um pouquinho para a realidade. Nós pegamos um retrofit e um do zero, tá? Nós atendemos uma rede de hospital aqui em São Paulo e era aquela... Na palestra anterior, ele comentou que se faz puxadinho ou constrói prédio, né? E o hospital era puxadinho, foi crescendo muito. Então, nós fizemos, por exemplo, sala de videoconferência, fizemos sala de cirurgia, aqueles vidros que fica turvo ou não, né? Muito difícil. Não tinha infraestrutura, não tinha nada. E daí, esse hospital em si, eles construíram uma torre nova. Então, são experiências completamente diferentes e muito mais simples quando tem um projeto, quando tem um escritório de arquitetura envolvido, especializado nisso, porque daí você tem 26 salas de cirurgias, todas elas já com infraestrutura dedicada para aquilo. Então, facilita absurdamente. Quando a gente entra para dentro dos quartos, das suítes dos usuários, sempre tem que existir uma reforma, né? Não existe como automatizar ou gerar um nível de conforto máximo sem ter reforma. Então, é muito satisfatório e o usuário como se... A gente tem uma rede de hospital que tem 5 suítes premium. É cheia, 5 suítes. Sempre. O usuário
opta em pagar aquilo porque para ele é o conforto dele. Então ele vai fazer uma cirurgia eletiva ou emergencial, ele fala, pô, eu quero estar naquilo, porque ele tem autonomia, ele não precisa acordar o seu acompanhante e falar, por favor, sobe a cortina, desce a cortina para mim. Ele tem um tablet e ele consegue fazer toda a gestão, um tablet e um controle remoto onde ele faz toda a gestão do quarto dele, sendo muito mais prático para ele. Legal. Agora, Ana, deve ser desafiador, imagino eu, né? Você ter que implantar a tecnologia numa estrutura que foi pensada, de repente, décadas antes, onde nem se imaginava que essas possibilidades iam existir no futuro, né? Mas aí é que está o desafio de ser especializado em arquitetura, né? Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, principalmente para estudantes, eu falo que eu não acredito mais numa arquitetura generalista, né? Eu acho que para um arquiteto ter sucesso hoje, ele tem que se especializar, achar um nicho, né, um tema e se especializar no tema. Então, hoje, assim, o grande desafio da automação não é só da automação. Tem projetos que a gente faz compatibilização de 28 disciplinas, além da nossa. Me dá alguns exemplos, porque eu fiquei um pouco curioso com esse número. Vamos lá, vamos começar. Então, tem a automação, né, que é a primeira, a elétrica, a hidráulica, ar-condicionado, impermeabilização, a gente tem o drywall também, a gente tem os itens de adornos, enfim, são 28 disciplinas fazendo o projeto ao mesmo tempo, luminotécnica, que a gente vai falar um pouquinho. Quer dizer, 28 segmentos com empresas diferentes, profissionais diferentes, projetos diferentes, exigências. Isso. Então, é óbvio que quando você faz uma reforma, é muito mais difícil quando você faz um projeto novo. Porque, além das 28 disciplinas, você ainda tem a questão do prédio existente, né? Que você, às vezes, tem desafios com relação à estrutura, enfim, diversas questões aí. Então, é muito mais difícil implantar. Mas eu acho que é isso, né? Quando você se especializa no tema, você acaba fazendo tanto que você acaba ficando fácil, né? E a automação, ela vem muito próxima da elétrica, né? Então, eu acho que o importante nesse momento é que as pessoas saibam que isso precisa nascer no projeto, né? Eu acho que o Dionísio também pode contribuir com isso, mas quando nasce com essa solicitação do projeto de automação junto do projeto de arquitetura, tudo fica muito mais simples, né? E as disciplinas acabam se desenvolvendo juntas e na obra fica muito mais simples também. Então, eu acho que a questão é o time em que os elementos entram dentro de uma obra ou dentro de um projeto. Eu quero muito ouvir o Denilson sobre isso, mas antes eu quero tirar uma dúvida contigo, que é, qual é a próxima fronteira dos edifícios voltados para atendimentos hospitalares? Porque você tocou num ponto que acho que ainda pode fazer parte do inconsciente coletivo ali em algumas pessoas, que é a coisa do hospital, parede branca, aquela coisa fria, e hoje a gente já percebe uma realidade completamente diferente, principalmente nas instituições particulares, né? Qual é a próxima fronteira? Qual é o próximo passo? A gente já está virando hospitais mais próximos com cara de hotel em alguns aspectos. O que vem depois? Eu acho que é desmistificar o hospital, né? O hospital é uma estrutura como outra qualquer, como um edifício qualquer. Né? As pessoas, eu acho que sempre teve o hospital, eu acho que foi uma coisa mundial, não vou falar que é uma coisa do Brasil, o hospital sempre teve ligado à doença. E a gente tem que ligar o edifício de saúde à saúde, não à doença. Né? Então, as pessoas têm que ir lá para fazer sua prevenção, para fazer diversas outras coisas, fisioterapia. O edifício de saúde é um edifício múltiplo. Né? E eu acho que a fronteira é a gente integrar realmente o edifício de saúde com outros edifícios, com edifícios comerciais, com edifícios residenciais, e encarar o edifício de saúde como um edifício para o bem, né? Que está ali para contribuir para a cidade e tudo mais. E eu acho que uma outra fronteira, com certeza, é a questão da inteligência artificial ligada à questão da saúde. Isso vem sendo já uma fronteira para a gente estudar e uma oportunidade, eu acho, né, para a gente conhecer melhor esse momento aí do mundo. E acho que é uma oportunidade, principalmente na área de tecnologia também, né, já que a gente está falando, né, Denilson? E tem um ponto que eu sempre gosto de trazer, eu sou um cara completamente alucinado por tecnologia, falo muito sobre o assunto também, e é muito importante a gente separar inteligência artificial, que é um negócio que já existe desde os anos 50, 60, do que a gente está vivendo hoje, que muita gente não entendeu ainda, que é a tal da inteligência artificial generativa. Né, que é aquela que analisa os bancos de dados e que cria informações a mais e que traz soluções para a gente.
quando a gente fala em soluções desde a área de saúde até para projetos residenciais e o nosso dia a dia, de fato, a gente está falando de uma nova fronteira que às vezes a gente nem entende a quantidade de possibilidades que isso pode trazer, né? Para a área de automação, Denilson, o que a gente está vendo de mudança em termos, de fato, dessas novidades? Para onde o futuro está apontando? A parte da inteligência artificial dentro da automação é algo que nem começou ainda. É um mundo tão grande, é uma possibilidade tão grande que hoje a gente fala inteligência artificial, você tem um Alexa, você tem isso, você tem aquilo, mas dá para se criar tanta coisa em cima disso, tanta coisa que é disruptivo, é algo disruptivo ao ponto de você colocar sistemas que vão entender a sua necessidade e vai criar um subsistema para você ou vai criar um cenário para você. Hoje, a gente, dentro da parte de automação, a gente ainda depende muito do usuário fazer intervenções. Mas você consegue hoje, por exemplo, colocar coordenadas geográficas dentro do seu sistema, aonde que a hora que o sol começa a bater naquela lateral do seu hospital, a cortina desce automaticamente. Então, você consegue dar tanta inteligência para o sistema que não tem, é algo sem limite. Algo totalmente disruptivo e sem limite dentro da parte de automação. Dá para integrar isso também com intensidade de iluminação e ordens do tipo? Com círculo circadiano, por exemplo, onde que você, isso indo para um ambiente ou hospitalar ou até corporativo mesmo, onde que começa o seu dia com uma luz mais branda, e no ápice do dia ela fica uma luz mais branca, mais forte, para que o seu corpo renda mais, e ela vai ao longo da tarde caindo gradativamente, e 6 da tarde você está com uma luz amarela mais dimerizada, então vai te dando um conforto e vai fazendo com que o seu organismo vá se adaptando e entendendo que daqui a pouco é a hora de você descansar. Tudo de maneira automatizada. Tudo de maneira automatizada. O sistema cria perfil para você, onde que sua rotina começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Então ele faz a curva para você e fala, a gente sugere isso. Então é algo que é totalmente novo e super útil para a área da saúde, área comercial, área empresarial. Acho que esse é o ponto, né, Ana? A gente está falando de um benefício que eu gostaria de ter na minha casa, isso, né? Então, adaptações de iluminação de projetos luminotécnicos que se adequam ao clima lá fora, se o tempo está nublado, se não está. Isso é muito bacana para os escritórios e também para os edifícios na área de saúde. Porque a gente está falando de bem-estar. E todo mundo merece e quer bem-estar, independente de onde está, né? A gente usa muito a automação, né? E até em função de melhorar a energia, o consumo energético do edifício. Então, a gente, por exemplo, tem um hospital que o brise que a gente colocou na fachada, ele vai mudando conforme a orientação solar, e isso vai diminuindo a carga energética do ar-condicionado. O que é o brise? Desculpa a ignorância. O brise é aquele elemento que fica de fachada, que ele é um anteparo ao sol. Tá, entendi. Você deve ver alguns elementos de fachada. E eles se movimentam ali, né? Alguns se movimentam. Uhum. E a gente teve já essa oportunidade de fazer isso. Então, usar a automação exatamente para o melhor desempenho do edifício. A gente usa muito isso, né, dentro do nosso sistema. Dentro de um edifício de saúde, o grande gerador de consumo energético é o ar-condicionado. Então, a automação nos ajuda muito a economizar com isso, porque ela exatamente vê os lugares onde está se consumindo mais, faz uma graduação ali, ou lugares que, às vezes, não estão sendo ocupados e o ar-condicionado está ligado. Então, tudo isso é uma questão de avaliação. E a gente tem sempre procurado trabalhar com edifícios cada vez mais sustentáveis e que possam, né, ajudar o meio ambiente também. Então, o mercado ele já está suficientemente maduro para, de fato, olhar os novos prédios voltados para a área da saúde com essa visão mais integrada, com essa visão mais humanizada? Porque quem não é da área da saúde, eu acho que, de maneira geral, ainda olha para o hospital com o nariz um pouquinho torto, ali, um pouquinho preocupado. Caramba, é doença, será que eu vou para lá para uma coisa bacana? Não, tanto que você falou sobre essa importância da mudança dessa visão para o hospital, né? O mercado de arquitetura, quem está pensando essas novas edificações, já está preparado para realmente essa virada de chave? Eu acho que o consumidor hoje de saúde, como de qualquer outra coisa, é um consumidor mais requintado, vamos dizer assim, ou que tem mais elementos para escolha, né? E hoje eu acho que, mesmo nas classes mais simples, a gente vê uma procura por unidades que têm uma humanização melhor, né? Então, a gente tem vários tipos de clientes na C+A, hoje a gente atende o Brasil todo,
E a gente trabalha com unidades muito simples, mas mesmo nessas simples a gente precisa colocar humanização, porque faz toda a diferença para que aquele consumidor vá procurar a unidade. Então, eu acho que o consumidor está maduro, sim, ele está procurando isso, né? E quem não se adaptar a esse momento vai ficar para trás. E já está ficando, provavelmente, possivelmente, né? Denilson, em termos de automação, é um caminho sem volta? Quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, todo mundo sabe que é um caminho sem volta, sim, que não dá para viver sem. Automação é um negócio que eu, por exemplo, tenho na minha casa. Eu sou completamente apaixonado e eu, particularmente, não consigo mais viver sem. Mas, quando a gente fala, de fato, no uso prático das pessoas em volume, é uma tendência que, de fato, vai chegar em todas as casas? Sim. Não tem como não chegar nas casas, não tem como não chegar nos escritórios. A gente está com um projeto fora do país, na nossa operação lá em Dubai, onde todas as salas da prefeitura são monitoradas por sensor. Então, se tem sensor que está dizendo se está ocupada a sala, se tem gente na sala, e você tem sensor de luminosidade. E o de luminosidade ele também pega a temperatura. Então, você consegue dar autonomia para o escritório. É o que você comentou de poupar energia, poupar recurso. Não tem ninguém, o ar-condicionado fica bem fraco, está entrando o sol, a cortina fecha, isso de forma automática. Então, você reduz o custo de energia elétrica, você reduz os problemas que pode dar por materiais que se queimam devido ao sol, de estragar material. Então, você consegue dar autonomia para o seu escritório, dar autonomia para a sua empresa, sem você ter que fazer absolutamente nada. O sistema trabalha para você, ele tem inteligência para trabalhar para você. Isso indo para a área corporativa, para a área hospitalar. Então, todos esses ambientes a gente consegue colocar sensores onde que o sistema toma determinadas atitudes. Então, tem muita gente, ele vai ligar mais ar-condicionado. Está muito quente, ele vai aumentar o ar. Não tem ninguém, ele desliga, ele fecha a cortina, ele abre a cortina. Está entrando claridade para caramba, para que vai ficar com a luz super forte? Dimeriza aquilo de forma automática. Então, você consegue dar autonomia para o sistema. Ana, dentro dos escritórios já existe uma visão voltada para a tecnologia do ponto de vista de eficiência? Porque existe uma tecnologia que pode ser encarada por muita gente como supérflua. Eu vou ter aqui uma caixa de som caríssima que talvez uma mais simples resolveria ou não. Mas o que a gente está falando aqui, a gente está tendo uma discussão de fato, eficiência. De fato, usar a tecnologia para melhorar a vida, para trazer conforto e para diminuir custo, muitas vezes. Já existe um olhar para isso voltado, encarando a tecnologia com eficiência, com olhar de eficiência? Com certeza. Eu acho que na saúde a gente trabalha nisso o tempo todo. E o nosso cliente também é muito solicitador desse tipo de tecnologia. A tecnologia que vem para ajudar, para baixar consumo, para transformar o edifício num edifício mais sustentável. Então, hoje a gente trabalha a tecnologia muito nesse sentido na saúde. A minha equipe toda trabalha sempre nisso. Olha, vamos buscar elementos que ajudem a gente a transformar o edifício num edifício mais sustentável, realmente. E existe essa sensibilização do nosso cliente, porque às vezes você quer introduzir algum elemento e o próprio cliente não quer, né? E aí fica muito difícil. É sempre... O Denilson deve passar por isso diversas vezes. Muito. Né? Você tem que provar para ele que ele vai economizar. Que ele vai economizar e que vai ser bom para ele, né? Mas a gente já tem uma sensibilização muito grande no nosso cliente de saúde nesse sentido, né? Do quanto a tecnologia agrega e pode ajudar no consumo, enfim, na facilidade, no facilities dentro do ambiente de saúde. Porque a gente está falando muitas vezes de uma conta que vai encarecer um projeto inicial, só que ao longo do tempo elas pagam. O que me vem na cabeça imediatamente, por exemplo, são as placas solares, que acho que é o que é mais, do ponto de vista prático, que já está estabelecido bastante nas casas e tal. Existe um custo alto ali para você colocar, que é um custo que você não teria se o projeto fosse mais simples. Mas com o tempo, aquilo ali não só se paga, como te traz uma economia muito grande, né? Dentro dos projetos de tecnologia, essa visão também é muito clara. Quer dizer, é um incentivador muito grande para a tua venda hoje, Denilson? Sim, na verdade, quando você fala em tecnologia e fala em automação, você tem que sempre passar para o seu cliente, para o dono do hospital, para o empresário, o seguinte: vai estar sempre pronto para receber o seu paciente, vai estar sempre pronto para receber o seu funcionário, vai estar sempre pronto. O ambiente ele vai estar pronto para te receber. Então você não depende da intervenção da sua secretária ir lá e ligar ar-condicionado. Imagina um prédio, 12 andares, 15 andares, diversas salas, cada um controlando o seu ar-condicionado. Você acha que na hora que ele vai embora, ele vai desligar o ar-condicionado? Não vai desligar, vai ficar o ar-condicionado ligado. Então, imagina se você tem sensores que vai tomar atitudes por você. Então, você reduz
absurdamente e um sistema que está lá para cuidar automaticamente para você. Então, é uma vantagem, não tem como voltar atrás. É o que você disse, na sua casa você não vive mais sem automação. A gente comenta com clientes residenciais, o ar-condicionado do carro digital. Antigamente você ia lá e ligava e ficava mexendo mais vento, menos vento e colocava lá no vermelho ou azul. Hoje você vai lá, coloca 22 graus e aperta o alto. Ele vai chegar em 22 graus. E ele vai tomar atitude para você de colocar mais força de vento, menos força de vento, mais frio, mais quente e vai deixar no que você setou. Então, e é algo que é muito comum hoje em dia para a gente. Como toda tecnologia, né, ela começa como algo muito surpreendente, depois ela vai ficando cada vez mais no nosso dia a dia. É mais ou menos assim, né? Exatamente. Nós que começamos há pouquíssimo tempo, 20 e poucos anos, a gente tinha carro de ar-condicionado aqui. Hoje você aperta o botão, aperta alto e tá tudo certo. Tinha câmbio manual. Câmbio manual, exatamente. Desculpa, carro automático era só aqueles carros importados caríssimos, né? Eu tive que dirigir um carro manual, fiquei lá. Difícil. Você fala, tem mais um pedal aqui. Não, mas quando você fala em carro, por exemplo, pouca gente sabe, né? Mas as tecnologias do Nilson é um cara que ama carro também. As tecnologias que a gente tem nos carros hoje são tecnologias que vieram da Fórmula 1, né? O freio ABS, o câmbio que a gente pode passar naquele pedal shift e tal. É tudo tecnologia que veio de Fórmula 1, que eram coisas caríssimas, inimagináveis. E acho que quando a gente olha tanto para os hospitais, para a automação, para a tecnologia, eu acho que é desse jeito, né? Tudo nasce de um jeito muito absurdo, muito surpreendente e vai ficando cada vez mais comum. Vai virando comum. Novo comum. Vai virando coisas do nosso dia a dia. Ana, a associação, ela tem qual papel? É um papel de apoio? É um papel de fomentar, de fato, esses próximos passos? De falar, gente, vamos olhar mais para isso, o mercado está indo mais para cá, é de orientação. Como é que funciona o dia a dia desse trabalho com os escritórios? Porque são 1.000, você falou, ao redor do Brasil. É bastante gente focada só nesse tipo de edificação, né? A gente tem nessa gama de 1.000 pessoas, de 1.000 associados, pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? Então, o nosso papel principal da BDH é realmente fomentar a cultura do edifício da saúde. Então, a gente faz cursos, a gente vai ter agora, do dia 7 ao dia 9 de agosto, o 10º CBDH, que é o nosso congresso bianual, a gente faz a cada 2 anos. E nessa oportunidade a gente passa 3 dias inteiros discutindo saúde, discutindo o edifício de saúde. Então, a ideia é que a gente leve essa cultura do edifício de saúde para todos os profissionais que querem fazer saúde no Brasil, né? Sejam eles arquitetos, engenheiros ou fornecedores também que estejam, né, dentro de um edifício de saúde. Então, a ideia é a troca, o network e a educação continuada desses profissionais. Esse é o nosso propósito principal. Denilson, tá chegando no fim já o nosso papo, nem parece, mas a gente já tá meia hora aqui conversando, né? Quando o papo é bom, quando a gente aprende bastante coisa, o tempo passa muito rápido. Cara, para finalizar, o que você acha que não pode faltar em hipótese alguma hoje num projeto de automação, tanto de uma área hospitalar, de um escritório de fato ali que tem aqueles funcionários trabalhando no dia a dia e numa residência? Um ponto específico para cada um desses projetos. É um ponto para os 3. Previsionar. Deixar sempre previsionado junto ao escritório de arquitetura, junto à empresa de engenharia, deixar previsão para tudo. Porque hoje a pessoa fala, não quero. E amanhã, quando ela vê, ela fala, quero. E aí a gente tem que começar a quebrar o hospital. E aí o custo é infinitamente maior. É absurdo. Então, deixar previsibilidade para tudo, eu acho que é extremamente importante para o residencial, para o corporativo, para o hospitalar. Quando você tem previsão do que, eu não quero agora, mas eu quero depois, está previsto, está simples, você tem infraestrutura, então a parte de projeto, tem muitas empresas que gastam 3 meses projetando e 3 anos construindo. E às vezes é melhor você gastar 1 ano projetando e 1 ano construindo. O custo é menor quando você deixa tudo previsto e bem projetado. Acho que é uma dica que vale para qualquer segmento, para qualquer setor, para qualquer empresa, é pensar um pouquinho mais e agir com mais qualidade, com mais eficiência. E Ana, para quem é de repente do mercado de arquitetura de fato, mas nunca olhou para o segmento de edificações de saúde com muito carinho, o que você tem a dizer para essas pessoas sobre o tamanho desse mercado e sobre a importância que ele tem hoje? O edifício de saúde é um grande desafio, né? Para você fazer um edifício de saúde, você tem que gostar do tema saúde, né? A gente, depois de 26 anos, né, trabalhando com edifício de saúde, eu entendo muito de operação, né? Eu entendo muito de como acontecem os fluxos, os procedimentos. Então, para isso, você tem que gostar, né?
Então, às vezes a gente vê muita gente querendo fazer saúde, mas não faz direito porque é isso. Você precisa estudar, você precisa saber das normas. É essa a função da BDH, entendeu? A BDH ela tem uma das funções é exatamente essa, demonstrar como é que é o trabalho de um projeto de saúde. Mas é isso, é muito gostoso para quem gosta e quem estiver querendo entrar no mercado, se associe à BDH, em primeiro lugar, e vá buscar informação. Hoje a gente tem pós-graduação em arquitetura para a saúde, aí, né? Uma delas é o Einstein, outra é o IMBEC, que são importantes escolas que estão formando profissionais excelentes. E aonde a gente mais aprende é em escritório que faz saúde. Então, né, se coloque no mercado e vai aprender, é isso. Gente, obrigado pela aula, aprendi muito com vocês hoje aqui. Eu sou um grande curioso, né, do mercado de arquitetura, do mercado de engenharia, sou apaixonado e cada vez que eu sento nesse sofá aqui e converso com pessoas tão qualificadas, eu aprendo demais, então saiu diferente desse papo. Obrigado mesmo, vocês sempre são muito bem-vindos para a gente bater esses papos e outros. A casa é de vocês, porque a Office Connection, a gente é quase como uma associação também, né? A gente é um ponto de encontro ali, um ecossistema que junta todos os interessados e coloca no mesmo sofá, muitas vezes, funções que parecem tão distantes, como automação e edificações de saúde, e no fim das contas a gente percebe que está todo mundo fazendo parte do mesmo ecossistema. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado a vocês. Obrigada, valeu mesmo. Obrigada. E vocês estão acompanhando a gente, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, de seguir os nossos cortes, os nossos papos, os nossos talks, porque aqui no Office Connection você sabe que você encontra a solução para todas essas pontas. Então, obrigado, gente. Beijos e até o próximo talk. Valeu.